Acima de qualquer crítica que eu possa ter contra pastores e cantores evangélicos irem se apresentar na Rede Globo, eu acredito que alguns vão lá sim para expor e desmascarar o império maligno e satânico que domina aquela emissora diabólica. Recentemente, um pastor conhecido foi à Globo e defendeu a honra dos cristãos brasileiros, exaltando o nome de Deus naquele ambiente sujo. Essa atitude corajosa merece aplausos de nós cristãos. O pastor Cláudio Duarte, de fato, ele enfrentou Satanás e a própria Rede Globo ao vivo na TV diante de todo o Brasil, deixando nítido que ainda existem homens de Deus que não se dobraram a Baal e verdadeiramente defendem o evangelho contra essas ideologias diabólicas como as que são disseminadas pela Globo em sua programação. Olha, eu peço que você não saia desse vídeo porque ele vai te edificar, o assunto é forte. Eu volto logo após a vinheta. Antes de eu entrar no assunto desse vídeo, que é um assunto importantíssimo a respeito daqueles que querem tripudiar sobre nós cristãos, né? E o nosso dever de defender o evangelho, eu quero que você deixe o like, porque o like faz com que o mecanismo do YouTube entenda que o vídeo ele é um vídeo relevante e importante para outras pessoas. Assim ele passa então a recomendar e divulgar o meu canal para muitas pessoas que ainda não viram o meu conteúdo. Então eu peço que você deixe o seu like, é de graça, não vai te custar nada. Aí se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui nesse canal, tá passando por aqui, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se, tá? E eu peço que você ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo publicado aqui nesse canal. E se você acha que o celular foi feito só para receber ligações ou ficar no Zap Zap o dia inteiro gastando tempo à toa, saiba que com ele você pode ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro trabalhando com o teu celular. E se você quiser saber como aumentar a sua renda trabalhando em casa com o celular, não sai daí que eu vou falar tudo no final desse vídeo. O pastor Cláudio Duarte, nascido em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ele teve uma infância muito difícil, mas se converteu em 1992. Anos depois ele começou a se dedicar ao ministério pastoral com foco no aconselhamento de casais. Ele começou a se destacar a nível nacional no ano de 2012 com vídeos de pregações humorísticas que foram amplamente compartilhados na internet. A sua popularidade chamou a atenção das grandes emissoras de televisão brasileira. E durante uma entrevista na Rede Globo, Cláudio Duarte, que havia sido convidado para o programa Conversa com Bial, para discutir sobre família, política, ministério e valores bíblicos, ele realmente falou tudo o que a emissora Globo precisava ouvir. A conversa com Pedro Bial foi descontraída e o apresentador destacou o talento humorístico do pastor Cláudio. Porém, Cláudio Duarte compartilhou a sua história de vida, explicando que o seu talento para aconselhar surgiu devido à sua experiência em viver em diversos lares durante a sua infância e adolescência, o que o tornou um grande observador. E ele mencionou que presenciou inúmeras crises e dificuldades familiares e que isso lhe deu uma sensibilidade especial. Quando é que e como você se deu conta que tinha esse talento, esse jeito para fazer os outros rirem, para levar a palavra de Deus através do humor? Foi assim nessa itinerância, nas suas viagens? Você percebeu que tinha graça? Na verdade o que acontece é o seguinte: como meu pai teve diversos relacionamentos, eu fui vivendo de casa em casa e por muitas vezes eu migrava de uma casa para outra, ou melhor, eu era meio que expulso, vamos dizer assim, por não ter um comportamento padrão, até porque eu nunca tive esse comportamento padrão, eu não sabia qual era o padrão, eu fui formatado em diversos lugares, então eu acabei ficando introvertido, evitava falar, evitava brincar. Em 1992 eu acabei tendo um contato com o evangelho, então me converti, fui caminhar numa igreja e acabei fazendo parte de um grupo jovem. Em um determinado momento da entrevista, Pedro Bial, ele mudou o clima amigável e começou a fazer muitas perguntas polêmicas, colocando Cláudio Duarte em uma situação difícil. Primeiramente, Bial mencionou os pastores que fizeram piadas sobre a Covid-19 que devastou o mundo em 2020. Cláudio Duarte defendeu os cristãos, afirmando que nem todos os pastores
haviam zombado da situação. Ele também destacou que líderes de outras religiões também fizeram piadas sobre a doença, mas que a imprensa escolheu ignorar esses casos. Pastor, a gente começou falando da pandemia. Houve, na chegada da pandemia ao Brasil, houve pastores que chegaram a debochar do vírus. Como é que o senhor reage a isso? Bial, em todos os segmentos, eu acho que existem os tolos, certo? E até os sábios podem ter alguns momentos de tolos, ainda que alguns nunca consigam alcançar a sabedoria. Então, na verdade, foi muita gente falando besteira e tolice. Sejam pastores, cristãos, ateus, políticos, médicos, certo? Nós vimos gente falando coisas que não fez nenhum sentido ao longo do tempo, depois que a verdade foi chegando. Pedro Bial também apresentou uma estatística questionável sobre o aumento de divórcios durante o isolamento de 2020 e questionou o pastor Cláudio Duarte a respeito. Cláudio Duarte rebateu a tese de Bial ao questioná-lo porque as pesquisas concentram-se apenas nos fracassos dos relacionamentos, ignorando os sucessos matrimoniais. Cláudio Duarte argumentou que o sucesso tende a ser mais discreto e menos divulgado do que o fracasso, pois o fracasso ele atrai mais atenção. Nessa quarentena já ficou clássica a citação ao aumento do número de divórcios devido ao confinamento. Gente que vivia num casamento infeliz e que, submetido ao confinamento, o casamento não aguentou. Isso é sinal de quê? Sinal da falência de um contrato ou da ideia de casamento em si? Eu acho que isso é só a manifestação de que o sucesso é mais tímido e recatado que o fracasso. Como fracasso, assim? Na verdade, ao longo de toda essa situação, eu, pelo menos uma grande maioria das pessoas que eu vou conversar e conheço, ficaram mais próximas, mais íntimas, resgataram os seus relacionamentos, descobriram o valor de seus filhos, encontraram tempo para namorar. Só que os bem-sucedidos, me parece que eles são bem tímidos, não falam muito de seu sucesso. Enquanto o fracasso é bem mais barulhento, talvez a dor daqueles que estão vivendo a crise. No casamento não precisa de uma pandemia para viver uma crise. Ele por si só, às vezes, já se manifesta como uma, entende? Só que se alguém ganha uma grande importância de dinheiro, não sai dizendo para todo mundo que ganhou. Mas se alguém perdeu uma pequena importância, faz questão de dizer que perdeu. Então eu penso diferente. Eu acho que nós não estamos vivendo uma crise no casamento, não. O casamento só revelou algumas crises que já existiam, a grande maioria consertou, mas ficou quietinho. Ninguém por aí sai dizendo que tem um mulherão, que tem um maridão, né? Mas muita gente diz aí, minha esposa está com comportamento incorreto, o marido está com comportamento... Então eu não compartilho muito disso, não. Pedro Bial ficou sem palavras diante da sabedoria do pastor Cláudio Duarte ao responder às suas perguntas polêmicas. Depois disso, Pedro Bial quis saber se Cláudio Duarte apoiava Jair Bolsonaro e se aprovava a gestão dele na época. Pastor, o ano passado, no fim do ano passado, acho que novembro, dezembro, fez grande sucesso num show em Brasília, onde foi prestigiado por ninguém menos que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi com sua mulher Michele, acompanhado do ex-ministro Weintraub e da ministra Damares, e todos declaradamente seus fãs. A recíproca é verdadeira? Sim, no que diz respeito ao meu posicionamento político, eu sempre deixei claro desde o primeiro momento que eu apoiaria, certo? Assim como apoiei. Se você me perguntar se eu estou satisfeito, eu vou dizer que não. Mas se você acha que, por exemplo, eu acho que eu errei no meu posicionamento, não. Eu me posicionei da maneira que eu achava correta, certo? O meu único desconforto com essa gestão do presidente hoje
é essa questão no que diz respeito a ele não ter muito esse jogo de cintura, essa coisa de ser um bom mediador entre partes tão diferentes, sabe? Isso me deixa um pouco desconfortável. Agora, eu apoiei, sim, ele foi ao show, na verdade não teve muito a ver comigo, teve a ver com a esposa, era aniversário de casamento, certo? E a esposa pediu esse presente. Pediu esse presente e ele estava muito cansado, né? Eu tive com ele, falei com ele, não dei a palavra a ele, era um evento que eu estava fazendo, né? Um show, mas eu apoio, né? Apoio, acho que precisa melhorar muito, entendeu? Mas política é algo tão complexo, tão complicado, né? É um grande desafio a gente falar disso. E ele também perguntou quais eram os valores inegociáveis para o pastor Cláudio Duarte, que respondeu que os seus valores eram os bíblicos e que jamais abriria mão dos princípios ensinados pela Bíblia para a vida, demonstrando a sua firmeza como um verdadeiro cristão. O pastor Cláudio Duarte deixou a Rede Globo e o apresentador Pedro Bial caladinho, completamente sem palavras. Você disse, o carro é negociável, a casa é negociável. Para você, quais são os valores que não são negociáveis? Eu acho que o grande desafio hoje, Bial, de se pregar o Evangelho, não é o Evangelho em si, pois você deve conhecer um pouco dele e sabe que ele é extraordinário. O difícil é conviver com gente que diz ser evangélico, que diz viver segundo os princípios e não negociar valores, e acaba negociando. Isso nós vamos ver em todas as esferas, seja ela, né, no ambiente que você vive, no que eu vivo. Então eu não negocio esses princípios que a Bíblia me deu para nortear, certo? Eu não posso dar garantia nenhuma e vou levar meu casamento até o fim, mas o máximo que eu puder fazer para que ele vá até o fim, eu vou fazer, certo? Eu não garanto a você que em algum momento não vou ser descortês com meu semelhante, mas o máximo que eu puder não permitir que isso aconteça, eu vou, certo? Eu vou aprender a não ser ou tentar o máximo possível de todas as minhas forças de não criar nenhum ambiente discriminatório, ser respeitoso com todo mundo, independente do que essa pessoa faça ou como ela age. Talvez o modo dela agir, dela viver, faz com que no meu processo de seleção ela não seja tão próxima da minha vida, mas com certeza ela não vai ficar tão distante que não possa ouvir uma palavra, receber uma oração, um cuidado, um nível de atenção. É assim que eu costumo pautar minha vida. Essas são as bases de meus princípios. Pois é, meu povo amado, através dessa participação do pastor Cláudio Duarte, aprendemos que o mundo pode tentar nos colocar contra a parede, questionando por que nós não negociamos os nossos princípios bíblicos e nem mesmo a nossa fé. Mas o mundo não precisa entender o porquê. Porque os que amam verdadeiramente a Deus sabem que nós não devemos se adequar ao sistema do mundo. Nós temos que fazer a diferença sendo o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus ensinou. E o que vocês acharam da postura do pastor Cláudio Duarte diante da abordagem tendenciosa de Pedro Bial na entrevista da Globo Lixo? Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui a sua opinião nos comentários abaixo, tá? Deixe o seu like, que é de graça, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não saia desse vídeo, eu quero te mostrar como você pode usar o seu celular para ganhar dinheiro trabalhando online e em casa. Veja, esse aqui é o valor que eu faturei de sábado para cá. Isso aí é uma prova, tá? Que o mercado digital ele realmente funciona e tem pessoas como eu faturando em vendas online. E é por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Existem milhares de pessoas comprando e vendendo na internet. Então, esse sistema de trabalho funciona. E se você realmente quer descobrir como trabalhar apenas usando o teu celular, entre em contato agora mesmo com o Tom Dimas, tá? É um negócio sério, mas é algo que você precisa ter força de vontade e determinação, tá? Sem plantio, não há colheita. Então assista agora o vídeo, veja por si mesmo e clica no link na descrição que está aqui abaixo e no primeiro link do comentário fixado também logo abaixo. E chame o Tom Dimas no WhatsApp. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Faz aproximadamente um ano que eu venho falando aqui no canal da possibilidade de você fazer um dinheiro extra trabalhando em casa usando apenas um celular. Olha só quanto essa pessoa faturou usando as dicas do Tom Dimas. Ó, ela fez aqui R$ 1.400, né? Ela foi no mercado fazer uma compra. Nesse caso aqui, ó, o André fez R$3.000. Ó, o Gustavo fez um dinheiro e sacou e mandou o print aqui pra mim. A Ingrid também. Ó, essa aqui também fez uma compra. E é o seguinte, né? Eu sou o Tom Dimas, muito prazer, é uma honra ter você aqui no meu escritório. Prazer é meu. Se você hoje quer fazer uma renda extra para poder complementar a renda do seu lar, é simples. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. É simples, é só isso. É isso aí, clica lá que o Tom Dimas vai te ajudar.